Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Em Pauta, programa produzido em parceria pela TV Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru. Nosso objetivo aqui é discutirmos assuntos de grande relevância para a população, sempre, é claro, com a presença de especialistas no assunto. Hoje nós vamos conversar com vocês sobre a questão da produção agrícola e a pressão do preço dos alimentos e abastecimento também durante a pandemia. Para isso nós temos dois especialistas conosco, um deles é o Celso Vego, do Instituto de Economia Agrícola, o IEA, do Estado de São Paulo, pesquisador, vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Olá, Celso, obrigado por nos atender aqui nesse polo de comunicações da emissora pública. Eu que agradeço o convite e aguardando curiosamente as perguntas que nos serão feitas. E o nosso outro convidado é o professor do campus da Unesp em Jaboticabal, Sérgio Rangel, do Departamento de Administração, Economia e Educação. Professor Sérgio, também muito obrigado por participar com a gente aqui hoje. Agradeço pela oportunidade de participar dessa discussão. Então, para a gente começar, convidados, é uma pergunta um pouco mais geral, em algum momento do programa a gente vai entrar em alguns temas mais específicos, mas aqui um dado recente do IBGE que chamou a atenção em relação à inflação, o aumento de preço da categoria de alimentos, que entre março do ano passado, começo da pandemia, até fevereiro deste ano, ou seja, em um ano, subiu em média 15%, que dá quase 3 vezes a inflação oficial registrada neste período. A que vocês atribuem essa grande alta dos alimentos em comparação com os outros produtos, outros serviços do Brasil? A gente pode começar com você, Celso. Bom, de fato, não há um elemento exclusivo, né, que catapultou os preços dos alimentos, como você aí mencionou. Eu diria que o mais relevante dele foi a questão cambial. O problema é que a desvalorização pela qual a moeda brasileira passou ao longo da pandemia tem sido das mais expressivas no conjunto das moedas mundiais. Praticamente o real é o líder da desvalorização monetária em termos globais. E isso se reflete. A maior parte das commodities, dos alimentos, são consideradas commodities, negociadas em bolsas internacionais, que são as praças de formação de preços dessas commodities. Então, quando você tem uma desvalorização tão intensa do real e preços formados em moeda forte e no exterior, se permite e gera esse nivelamento, esse descasamento entre os preços domésticos e os preços de produtos que têm sua formação de preços no exterior. Então, esse é um primeiro fator muito relevante, né? Eu diria talvez o mais importante, mas tem outros, né? A China passou a se recuperar no segundo semestre do ano passado. Ela venceu a pandemia muito rapidamente e está se recuperando a voltar a crescer a 6% esse ano facilmente. E isso também causou uma pressão no mercado de alimentos, que a China é a maior consumidora de alimentos no mundo global, importadora de alimentos, né? Estão pressionando o mercado brasileiro por essas importações. E ainda mais, os produtos brasileiros estão baratos. Em dólar se tornaram muito baratos. Então, o Brasil ganhou uma competitividade, que a gente chama de competitividade espúria, que não é devido aos fatores de produção. A produtividade é devido ao fenômeno cambial. Quer dizer, a economia do Brasil é uma economia frágil, do ponto de vista fiscal, está lidando muito mal com a pandemia, todos nós concordamos com isso, e gera uma desconfiança muito grande do mercado internacional com relação ao país. Se tornou um pária, na verdade. Então, somando todos esses aspectos, gera esse impacto nos alimentos. Tem mais outros, mas eu vou ceder a palavra para o Sérgio para não me alongar muito. Professor Sérgio? Eu concordo com o Celso, né? Então, o grande elemento que vem, assim, nesse período, que é um período da pandemia, é a relação da desvalorização cambial mesmo, né? E aí eu vou somar, né? Concordo plenamente com as palavras do Celso, somar com outros fatores que também acabaram pressionando, né? Alguns preços dos alimentos. Então, no geral, realmente, vem acontecendo esse aumento de preço com produtos de commodities agrícolas, né? E aí você pega alguns produtos que, na verdade, são para o abastecimento interno, então, que já vem um pouco antes, a questão do arroz, né? A questão de outros produtos da cesta básica do brasileiro, que daí, assim, o que se soma nesse período da pandemia
é que você vê uma lógica, cada cadeia agroindustrial tem uma realidade, né, que vai acontecendo com ciclos de preços. Então, por exemplo, a questão da carne bovina já vinha num ciclo ali ascendente de preços, né, a questão do arroz, você tinha um período grande de redução do preço, redução do plantio do arroz, né, então ele pega nesse período de declínio, né, e aí você tem uma injeção, somar outro elemento que o Celso não tinha mencionado, né, até que é importante, junto com a pandemia veio o auxílio emergencial, principalmente dos R$600, né, e pelas pesquisas de economia, nós sabemos que o alimento era um produto que é muito, assim, sensível à renda, principalmente nas classes mais baixas, né, então esse é um elemento chave. Então, quando vem esse aumento de renda num país que passou 10 anos ali com uma renda per capita em estagnação, em declínio, e a renda em dólar, mais ainda, né, o PIB per capita do brasileiro em dólar em declínio, então o que veio acontecendo, né? Os produtos para mercado doméstico começam a perder, digamos assim, o preço, né, a demanda, e aí quando vem essa injeção de demanda dos R$600, né, dessa variação de renda, também teve uma pressão de demanda ali, né, e essa pressão de demanda acabou sendo um elemento também que deu uma elevada aí no preço desses produtos. E aí você tem algumas características que são da laranja, que teve alguns probleminhas de clima, né? Então você vai somando a essas situações do Celso, a questão cambial, essa questão da demanda interna, uma questão de reduzidos estoques reguladores do mercado brasileiro, né? Que foi uma opção que vem declinando. Então, quando você tem uma mudança de situações de demanda, uma variação de preço, você não tem um estoque regulador, né? Então, são fatores que, de certa forma, intensificam essas variações de preço. Tem um dado que está escapando também, Sérgio, Nelson, Júlio, tem um dado que está escapando aos analistas, que o mercado mundial tem exibido, né, um colapso na logística de containers. Se você hoje tem o atraso nos embarques de mercadorias para outros destinos, tem sido muito frequente, e isso tem trazido, digamos assim, incrementado a especulação em torno desses preços, né? Então, hoje você tem, por exemplo, os containers não chegando, a mercadoria não desembarcando no porto de destino, e regulação nesse mercado, um desequilíbrio nesse mercado que pressiona preço também. No caso do arroz, a gente vai comentar mais adiante, tenho certeza, mas esse fator também tem sido um elemento para todas as commodities, a ausência de containers na quantidade suficiente para fazer frente à demanda internacional. Não tem havido essa oferta, e isso está gerando pressão sobre os preços também, devido à escassez nas áreas de recebimento desses produtos. Se tem uma pressão desta realidade neste momento, atrelada à questão do dólar, com todas essas consequências de commodities e bolsas, desse funcionamento do mercado, a gente consegue dar um panorama eventual, pensando em pós-pandemia, a partir de final de 2021, se Deus quiser, para a questão da regulação desse mercado. Eu digo mais especificamente, qual é o papel do governo, pensando a curto e médio prazo, de regular uma eventual situação de desabastecimento? Sei que a gente está em situação especial agora, tanto pelo dólar mais de 5, vocês já comentaram, quanto pela pandemia que nós estamos comentando. Mas olhando o cenário para frente, como é que vocês veem essa função de regulação de abastecimento, que foi uma das preocupações, e talvez ainda possa ser, por algum curto período, na mesa do brasileiro neste momento para alguns produtos? Não podemos perder de vista, nós estamos sob a vigência de um governo liberal, tá certo? Que muitas vezes percebe no serviço público ou nas ações do Estado, e no papel do Estado e nas ações de governo, para não confundir as coisas, então, no papel do Estado e nas ações de governo, um estorvo para o desenvolvimento. Isso é muito mal, né? Isso é muito mal, porque
acreditar 100% que o mercado vai dar conta de resolver essas ineficiências que ele mesmo gerou, é uma ilusão que já foi superada, inclusive, pelos técnicos do FMI. Né? Nem eles mais acreditam nisso. Tá? Então, nós estamos vivendo um tipo de política pública na contramão da fronteira do conhecimento nesse setor, nesse campo de estudos. As ações do governo são prioritárias em defender a segurança alimentar da sua população. Quer dizer, é essencial um governo trabalhando nesse sentido. E ele não pode prescindir de estoques reguladores. Prescindir disso realmente é um tiro no pé. Ele nunca vai conseguir manter uma segurança alimentar da sua população sem estoques reguladores. Tem toda a discussão, porque os estoques da Conab apodrecem, tem desvio de produto, mas, no geral, eles são muito bem empregados. 99% das vezes, são muito bem empregados. Precisa de um outro ajuste, um outro acerto? Precisa fazer alguma coisa. Precisa recontratar funcionários que não tem mais funcionário para cuidar de armazém? Precisa. Mas existia, até, 10 anos atrás, existia uma grande a segurança alimentar é suficiente para a população brasileira. E não só para a população, né? Tem períodos que você precisa também o arraçoamento animal. Né? Milho saindo de Goiás, chegando no Nordeste, não estava naquele semiárido sem nenhuma estiagem. Né? Demanda de milho muito grande, essas transferências entre regiões para poder atender a escassez decorrente da seca. Né? Então, eu vejo que, dentro desse governo liberal, falar em regulação do mercado, a gente não vai prosperar. Eles não têm... ouvido é mouco para esse assunto. Né? Mas é mouco. Inclusive, circula dentro do Ministério da Fazenda a extinção da Conab. Né? A extinção da Conab é um tema que está hoje na pauta do Ministério da Economia. Então, nós ficaríamos sem uma agência reguladora de estoques, de reguladora de oferta de alimentos, e isso seria muito prejudicial. Já está demonstrando que não vai funcionar. Esse caminho não vai dar certo. Está demonstrando isso, quer dizer... Não sei até agora, né, assim, fico até admirado que até agora, acho que é por causa da pandemia, né, não tem havido saques nos supermercados. Mas nós estamos numa situação de tal emergência e tal déficit na alimentação da nossa população de mais baixa renda, que em outros países já teria dado qualquer coisa desse gênero. Né, já teria dado saques tranquilamente. Né. Então, eu percebo que essa discussão vai ter que voltar em algum momento, mas eu não acho que vai ser nesse governo. Vamos ter que esperar um outro tipo de visão, assumir menos voltada para Deus mercado e mais voltada para um Estado capaz de conduzir, direcionar o que ele pretende em termos de desenvolvimento. Antes de passar só para o professor Sérgio, eu vou aproveitar e chamar já a participação da jornalista Adriana Ribeiro, da TV Câmara de Botucatu, porque a pergunta dela é mais ou menos em cima do que o Nelson falou e do que o Celso já respondeu. Sérgio? Vamos acompanhar, então, que a Adriana falou. Olá a todos, Celso e professor Sérgio. Eu gostaria de saber qual a avaliação que vocês fazem em termos de políticas públicas sobre o papel do governo na regulação de estoques de alimentos básicos como o arroz, o feijão, legumes, também sobre a pressão sobre os preços de itens da cesta básica e sobre a garantia no abastecimento de produtos considerados essenciais e tão presentes na alimentação dos brasileiros. Bom, então dando continuidade, né, à resposta do Celso, que essa pergunta vem nessa linha também. Então, nós vivemos ali um período, né, primeiro de uma orientação, uma visão que vem liberal mesmo, como foi comentada, né, que o mercado vai ser o grande regulamentador ali da oferta e da demanda, do que vai ser produzido, do que vai ser demandado, e somado a essa questão, que é uma visão ideológica, também veio, e de opção de política pública do mercado, vem uma outra visão, né, que é da questão fiscal, para fazer ajustes fiscais, né, que redução de gastos públicos, e as duas visões os dois pensamentos acabam empurrando, né, para uma visão mais de mercado. E aí, nessa visão de mercado, nós estamos vivenciamos ali 2020, né, um período ali de crescimento. Então, você acaba jogando para a população, né, você tem
dessa perspectiva alimentar, em que muitos países a segurança alimentar é considerada estratégica, né, do ponto de vista de política pública. Então, você tem um argumento, Europa, Estados Unidos, eles consideram segurança alimentar como uma questão estratégica de país, né? Então, essa demanda, essa agenda ficou meio que esquecida, e aí nós estamos vivenciando, né, pelas questões que já foram mencionadas, né, ou seja, de uma desvalorização cambial, né, que nós estamos vivenciando ali uma elevação de preços, né? Parece que não tem uma falta de produtos, mas uma elevação de preços somada a uma crise de renda da população brasileira. Então, esse é um fator bem difícil. E também, né, tem sinalizações ali que os preços dos insumos agrícolas, eles também vêm subindo muito, né? Então, consequentemente, a gente chama na economia de uma inflação de custos, né? Que essa pressão de custos da produção, muito provavelmente a manutenção do câmbio desvalorizado, com essa pressão de custos, acaba pressionando também para uma manutenção de preços ali no período de 2021, né? Então, preço é muito difícil, eles oscilam demais, mas tem essas pressões ali que estão presentes, né? Você tem muitas questões presentes nessa situação, e não a orientação, pelo menos no curto prazo, como bem comentou o Celso, é de manutenção nessa agenda de mercado, com uma solução de redução de tarifas de importação, para permitir facilitar que entrem produtos importados para compor ali a oferta doméstica, né? Tem caminhado nessa direção, né, essa agenda. Eu gostaria só de um complemento desse ponto de vista de economia, pensando no público aqui em mais geral, porque acho que ele fica meio confuso em imaginar, no sentido raso do dia a dia, mas para aproveitar a especialidade de vocês, lógico, de que nós temos aqui recordes de safras, a vivência da questão que o Celso bem comentou, da corda social, econômica, pressionando no limite da miserabilidade de renda, já com efeitos colaterais ainda conhecidos em países aqui da América. A Colômbia enfrentou isso com invasão de mercados, enfim, tem lugares com situação teoricamente melhor que a nossa, parece difícil isso, mas que não chegaram a essa ideia de saques e no mercado, e temos que comprar de fora para poder fazer um remendo nessa história agora. O consumidor não consegue visualizar isso do ponto de vista daqui para frente. Pensando que o governo está posto aí, pelo menos até o final de 2022, e que a pandemia terá fim, vocês enxergam alguma modificação nesse cenário, ou com a desvalorização do dólar já comentada, ainda vamos persistir por isso por um bom tempo? A sinalização é que vamos persistir, eu não vejo nada de orientação em outra direção, não tem nada no momento com relação à mudança, não. Sérgio, eu colocaria um parênteses nessa questão, que assim, o desânimo que está surgindo na sociedade brasileira frente à incapacidade de lidar com essa pandemia, certamente vai empurrar o desemprego para cima. O desemprego vai aumentar. Estamos em 14%, vai para 16%. Não tem dúvida. Ou seja, os jovens é 40% de desemprego, ou mais. Na faixa dos 17 aos 22 anos é mais de 50%. Acima dos 50% também. Ou seja, o único freio nesse processo inflacionário é esse. É o incremento massivo do desemprego. É isso que tem freado essa inflação que se tornou, como o Sérgio bem disse, estrutural, que agora é uma inflação de custos também. É de câmbio, de custos. Então, nós estamos, assim, realmente numa verdadeira sinuca, né? E isso para mim, em parte disso, não sei se o Sérgio vai concordar comigo, agora eu vou lançar uma tese totalmente pouco razoável para a maioria, mas me parece fundamental. Veja, em parte é culpa do próprio agronegócio, do êxito do agronegócio. Ou seja, a partir da reprimarização da nossa economia, você deixa de ser uma economia industrial, tá aí os IFAs, para mostrar que a gente não faz nem remédio para dor de cabeça no Brasil mais, certo? Ao abrir mão no setor industrial, que é efetivamente quem tem poder de arrasto
na economia e de geração de renda e riqueza, digamos, de melhor distribuição de renda e riqueza em favor do agronegócio. Ao fazer isso, nós estamos gerando essa equação que não tem uma solução fácil. Não tem. A solução é muito complexa. Se é que existe uma solução. É muito complexa. Ou a gente abre todo o nosso mercado para importações e começa a receber alimentos do resto do mundo, ou que vai ser uma coisa muito difícil para enfrentar os lobbies atuais. Então, a reprimarização da economia nos tornou muito dependente, mais dependente da formação de preços lá fora. Mais dependente não. Uma impossibilidade de fazer gestão econômica dentro do país. Tá certo? Uma impossibilidade. Por quê? Porque esses preços são formados lá fora, tem hora que estão lá em cima, tem hora que está aqui embaixo, e fica nessa gangorra. Uma hora a população se dá bem e o agricultor vai mal, outra hora o agricultor se dá bem e a população vai mal. É nisso que nós vamos viver daqui para frente. Por quê? Porque foi feita uma opção, quer dizer, você pegar nos últimos 15, 20 anos, o agronegócio era 20%, 22%, hoje já é 40% na pauta da exportação. É nessa base. Então, essa reprimarização da nossa pauta, em detrimento da indústria, principalmente, que está promovendo, de fato, essa incapacidade de gerir essa crise. Quer dizer, o êxito do agronegócio, e daí é importante a gente, nas nossas análises, sempre ter esse contraditório. Quer dizer, qual que é o lado escuro da Lua? Né? A gente está acostumado a enxergar a Lua na parte que o Sol reflete, mas ela tem um outro lado que a gente não enxerga. E esse outro lado, que nós temos que estar atento para poder melhorar nossas análises, nossa compreensão sobre os fenômenos econômicos. Então, não pode focar só na linha loas e boas para o agronegócio. É fundamental. Trouxe muitas riquezas para o interior, os IDHs, os melhores IDHs estão na área de agronegócio, mas ele também tem está gerando esse problema hoje, que é uma equação que eu não vejo uma saída muito simples, não tem uma saída muito simples, na verdade, não tem. A única saída que eu já quero é aumentar a importação de alimento, não vejo outra. Aproveitando esse gancho, Celso, eu queria colocar o tema da soja, que você falou em balança comercial, né? E como que entra a soja nesse balaio todo? A gente sabe que a soja avança, e o Nelson falou de recordes, né, de exportação, muito atrelado à soja. Ao mesmo tempo que avança a soja, a gente viu aí por década a área de plantação de arroz, por exemplo, estagnada ou caindo. É possível fazer essa relação, então, entre o avanço da soja e a queda de produção de alimentos mais básicos, da nossa cesta básica? Também, né, a soja atrelada ao dólar, né? Se está apostando na soja é porque tem mercado, é porque está atrelado ao dólar e o agricultor quer, na verdade, também arrecadar mais, né? Júlio, eu acho que a gente, como cientista, o nosso amigo professor Sérgio, não devemos demonizar nada. Não é o caminho demonizar a soja, o boi, a cana, não é esse o caminho. Mas entender o porquê das coisas. Porque elas foram nesse sentido, né? Veja, a soja foi capaz de potencializar, quer dizer, o agronegócio, né, que tem a soja como componente básico, é um complexo de indústrias, ela viabilizou, ela deu um caráter de ativo financeiro para esse segmento muito mais robusto do que o do arroz. Né? Então você vê, operações barter, não tem no arroz, ou tem muito pouco. Mercados futuros, né, muito desenvolvidos para soja, pobres no arroz. Na Ásia ele é forte. O mercado futuro na Ásia para arroz é forte, mas aqui na Nova York não é forte. Onde o Brasil opera é Chicago e Nova York. Não opera lá na Ásia, quase não opera. Então, lá é forte o mercado de arroz, mas onde a gente opera não é forte. Então, o nosso agricultor de arroz não deu essa vestimenta de ativo financeiro como a soja chegou, no topo dessa caracterização. Quer dizer, ela é moeda, de começo ao fim. Não tem um momento que ela não é uma moeda intercambiável, qualquer outra coisa. O arroz não chegou nesse desenvolvimento, o café também não. Então são produtos que vão ficando para trás numa economia que crescentemente é pautada, crescentemente já se tornou completamente financiarizada. Não tem uma, né, o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, né, tem uma empresa por trás que desenvolveu esse sistema e negociações na bolsa. Entende? Então, é esse caráter que o arroz não atingiu e a soja chegou na frente. E por isso há uma preferência por ela. Se montou um pacote de formas de fazer negócio muito mais sofisticado
e com muito mais segurança para quem atua do que no arroz. E aí há uma tendência de deslocamento mesmo, certo? Isso não acontece só com arroz, acontece com outros, soja, milho, né? Tem conseguido avançar em áreas de outros produtos que não conseguiram essa sofisticação que esses dois conseguiram, os cereais, né, em geral. O amendoim também está começando a entrar nessa história também, né? Está começando a querer se transformar numa segunda soja no Brasil. Mas ainda está longe, mas está dando seus primeiros... Passa a palavra, John. Bom, então, também vou na linha de complementar, né, o que o Celso, a fala do Celso. Então, o que nós, assim, nesse momento de pandemia, nós vemos um cenário que vem desde 95, que é um processo de liberalização comercial, uma mudança do papel do Estado na economia, e 2000, né, que você tem um crescimento ali das exportações de soja, o crescimento da demanda por soja chinesa, né, então ele deu, de certa forma, uma demanda, e o Brasil ocupou um papel, assim, muito grande na relação das importações chinesas, que exporta a soja in natura, aí depois a Argentina exporta farelo e soja, e óleo de soja, né, seria uma prioridade para a exportação de farelo e óleo de soja, e os Estados Unidos também é um grande produtor, mas tem a terra mais cara, e mais recentemente teve a divergência ali do Trump com a China, né? Então o Brasil ocupou um espaço e cresceu demais. Então foi um sucesso, digamos assim, nessas exportações de soja, e no cenário brasileiro, né, pegando esse horizonte, então desde 2010, o investimento externo direto no Brasil, ele patina e cai, né? Então, começa um processo de desvalorização cambial, começa uma perda de renda do brasileiro, de desemprego, tanto em reais e muito mais profundamente em dólar. Então, a perda do PIB per capita em dólar é muito intenso. Então, para o produtor, ele vê uma demanda com uma constância de demanda, com grandes players internacional comprando, com dólar na ponta, como bem mencionou o Celso. Então você tem essa migração, que na verdade, uma migração do arroz e de outras culturas, né, que você tem da cesta básica interna, que você, na verdade, tem uma demanda enfraquecida e tem, assim, uma competição com uma demanda que vem ano a ano mantendo a sua constância, né. Então, do ponto de vista do produtor, acabou tendo essa migração efetivamente. E aí é um quadro macroeconômico como um todo da situação da economia brasileira que tem levado para esse quadro, para essa situação, né? Ou seja, você tem uma reorientação da produção para aquele produto que vai gerar mais renda. Isso faz parte da administração, né, da lógica empresarial, da lógica de sobrevivência mesmo do produtor. O Celso, eu ia convidar você a poder fazer uma síntese conosco, que é duro de fazer uma síntese de artigo. Eu estava lendo um artigo seu recente, que você falava da experiência da questão do café, que também é um produto de ponta de mercado externo, como se sabe lá fora. De que forma a criação da Bolsa, que em relação a Nova York, para quem não domina, aí sempre pensando no público leigo, para explorar vocês, criou uma nova realidade, você faz um histórico dessa questão muito interessante, especificamente do café. Bom, Nelson, como eu havia comentado anteriormente, essa questão é uma questão que se vincula à financiarização das atividades econômicas, de qualquer natureza que a gente pensar. Todas elas hoje têm um pé bem grande, né, um pezão grande dentro da área financeira. Então, isso causou uma mudança muito importante do ponto de vista do tomador de decisão na área agrícola e agropecuária. Qual seja, antes ele plantava para vender, hoje ele vende para plantar. Essa inversão, ela causa toda uma mudança na forma de gerir um negócio agrícola, que necessariamente envolve você fazer vendas futuras, né? Envolve você conhecer muito bem seu custo de produção, detalhadamente, eu diria, né, com uma metodologia, se possível, a do IA, que continua sendo a melhor até hoje, quer dizer, uma metodologia que foi feita lá nos anos 60 e continua sendo a melhor para fazer isso.
um custo de produção muito bem elaborado, e, por outro lado, ter parceria com uma corretora de valores que seja capaz de fazer as vendas futuras dando um preço e não deixando de correr o risco de plantar e depois ficar com o prejuízo do custo, do preço recebido ficar inferior ao custo de produção. Então, quando você inverte a lógica, vender para plantar, necessariamente há um agente que se chama Bolsa de Valores. E aí tem um outro agente também, que eu não gosto de demonizar, que nem eu comentei agora há pouco, que é o tal do especulador. Mas então agora a agricultura virou campo, virou um cassino, né? Onde tem o pessoal fazendo suas apostas lá na Bolsa. Não é bem assim. Não é desse jeito. Né? Vamos pegar o exemplo do café. Quem que sabe melhor o que vai acontecer no café o ano que vem, 2022? Eu aqui em São Paulo ou os 10 mil investidores que estão lá comprando e vendendo contrato todos os dias? Esses caras têm uma condição melhor de fazer um cenário futuro para o produto do que eu. Então tem que confiar no que eles estão, o que está acontecendo lá. É lá que está havendo essa discussão. Como é que vai ser o mercado? Porque o mercado futuro, ele antecipa os cenários de suprimento. Ele antecipa. Né? Então, eles estão antecipando já o cenário 22 lá. Então, é naquele jogo que a gente tem que se espelhar. E esses especuladores, na verdade, é o que permite a gente, eu não gosto dessa palavra, não são investidores. É o que nos permite eu tirar o telefone aqui, pegar meu celular agora, ligar lá em Santos e vender meu café. A liquidez, quem dá essa liquidez para mim, é esses caras que estão lá em Nova York, que estão aqui na B3 fazendo contratos de café, ou de soja, ou de milho, de algodão, de cacau, de suco de laranja, de etanol, de açúcar. Ou seja, essa liquidez vem desses caras. Tenta fazer isso com o seu carro. Pega o seu telefone agora, vai vender seu carro. Tenta. Não é uma coisa simples. Vai vender seu imóvel. Você não consegue. Não tem liquidez nesses mercados. Agora, o mercado de commodities tem. Porque existe um conjunto de atores econômicos muito interessados nesses produtos que, no atual momento, já não tão atual, nos últimos 30 anos, se tornaram ativos financeiros de alta liquidez. Né? De alta liquidez. Por isso, e por isso, a Bolsa hoje forma esses preços e mudou essa racionalidade, voltando então ao começo da pergunta, mudou essa racionalidade. Vender para plantar. Isso que é a forma hoje moderna de se fazer agricultura em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil. O bate-papo tá bom, mas a gente vai ter que fazer agora uma rápida pausa, mas não sai daí, a gente volta rapidinho no próximo bloco com mais rodadas de perguntas para o professor Sérgio Rangel e também para o Celso Begro, da IEA. Fique aí, não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Em Pauta e o assunto de hoje é o impacto da pandemia da Covid-19 na produção agrícola brasileira. Estão aqui com a gente Celso Begro, do IEA, e o professor Sérgio Rangel, da Unesp de Jaboticabal. Professor Sérgio, você pode complementar o que o Celso falava no bloco anterior sobre a questão do café, das negociações nas bolsas de valores, da liquidez das commodities? Correto. Bom, então, qual que é o processo que vem acontecendo, né? Então, o produtor, ele, para fazer o plantio dele, até mesmo com essa questão de restrição de créditos públicos, de crédito para a produção, uma das ferramentas que se instituiu de comercialização é justamente, né, vender antecipadamente uma parte ali da produção, né, uma venda futura. E aí você tem empresas, trades, que acabam comprando esse produto de forma antecipada, e ele pega o valor e que financia ali o plantio, financia a compra de insumos, né? Então uma parte já está pré-vendida. Isso acaba sendo, para muitos, uma necessidade, né? Que foi essa linha que o professor Celso comentou. Então entram empresas ali que estão fazendo essa comercialização, né, que acaba fazendo essa compra antecipada. E aí, o que acontece também? Olhando numa perspectiva de formação de preço, você tem essa diretriz, né, que realmente Nova York acaba sendo um formador de preços.
Mas a Bolsa de Mercadorias acaba sendo que a operação na Bolsa de Mercadorias também é uma discussão importante para pensar no agronegócio, que os grandes produtores, você deve ter uma restrição monetária para operar, né? Você tem que já ter uma aplicação lá numa aplicação, numa conta, num título público para se manter. Você tem uma lógica de gestão, uma lógica difícil de operar. Então, isso de certa forma, é uma ferramenta que é muito mais utilizada pelos maiores mesmo, né? Então, uma outra questão que, embora tenha digamos assim, um crescimento do agronegócio, mas você tem ali uma discussão dentro da agricultura, dentro da pecuária, os produtores que, na verdade, ficam mais reféns, eles não entram no mercado futuros, né? Eles ficam, assim, com menos ferramentas para atuar. Então, a ideia desse movimento mais liberal é que o mercado futuro atua como essa perspectiva de hedge, né, para reduzir o risco, que ajuda também nas expectativas de preço, né, para os produtores, mas a operação ainda está, né, muito restrita aos grandes. Então, aos pequenos e médios ficam muito mais restritos ali às incertezas do mercado, né, relacionado ao produto, e também a necessidade de venda, assim, para o produto, para empresas, para as trades que acabam comprando do produto, compram antecipadamente para financiar a produção, e assim está sendo a organização, a gestão da produção agrícola no momento. Felizmente, né, professor, as cooperativas de produção agrícola têm dado um bom auxílio para os pequenos e médios também, porque a maior parte delas já possuem mesas de corretagem, né? Mas, de fato, a questão do ajuste diário, depósito nas corretoras para ajuste diário ainda é um limitador importante. Paradoxalmente, né, nós estávamos discutindo ainda há pouco a questão do abastecimento, paradoxalmente, são essas ferramentas de mercado que melhor teriam chance de mitigar o problema do desabastecimento de itens essenciais, né? Eu quero lembrar que os contratos de opção pública funcionaram muito bem no começo da década passada. Nós tivemos vários, o PEPRO, chamado PEPRO, né, que era um mecanismo do Ministério da Agricultura de compra futura, em que você compra um direito de venda, o governo, né? Compra um direito de venda, tal preço, pagando um prêmio por isso. Se o preço estiver maior, você não exerce. Se o preço estiver menor, você entrega para o governo, né? Esse mecanismo deu muito bem certo, né? Fizeram muito isso com milho, fizeram isso com arroz, fizeram isso com feijão, fizeram isso com café no começo da década passada, até acho que 2002, 2003, fizeram bastante disso. Depois sumiu essa história do PEPRO, né, que é um mecanismo de bolsa, né, é um contrato de opção, né, só que só tem um comprador, que é o governo, na verdade. Não é bem claro, não é um exemplo perfeito, mas usa o mecanismo de bolsa, né, usa a ferramenta de bolsa para fazer regulação de estoques e equilibrar os preços no mercado de varejo, né. Então, é uma possibilidade essa, né, de usar esses mecanismos sem precisar ter estoques físicos muito volumosos, porque só vai receber se o preço estiver menor do que o mercado está praticando, né? E se não receber, fica como prêmio. Ou seja, é um mecanismo muito inteligente e uma pena que não está sendo usado nesse momento por causa do arroz. Uma pena. Eu ia pedir para complementar, já aproveitar o gancho, então, que a gente falou de café também, de um outro texto relacionado a essa questão. Por que o café não tem essa característica que vocês técnicos chamam de baixa elasticidade? Aproveitando para explicar isso para o nosso público aqui que nos acompanha, por favor. Quer começar, professor Sérgio? Posso começar. Então. Vai lá, faz favor. Elasticidade na economia, só explicar essa. Está mais habituado a dar aula para os alunos, falar de elasticidade, dá essa aula para Tem razão. Esse é o tema de aula, né? A elasticidade que a gente chama, tem elasticidade de preço e elasticidade de renda, que é ao variar o preço e a renda, como que essa elasticidade, ela impacta, né? Como que essa variação de preço e renda impacta, digamos assim, na demanda pelos produtos agrícolas, né? Essa é a definição de elasticidade. Aí tem o professor Hoffman, que professor ali da Exalc, que depois passou pela Unicamp, e ele fez muitos trabalhos sobre elasticidade, e a elasticidade de produtos agrícolas, né, ele é interessante, né, porque o que acontece? Ela tem uma situação em rendas, né, então você tem a classe mais baixa, a classe média, a classe alta.
Então, na medida que a classe mais baixa aumenta a renda, ela vai, digamos assim, suprir a sua demanda, tem um grande impacto na demanda, né, por esses produtos básicos. E aí você vai ter no que os produtos, já, à medida que vai suprir a necessidade dos produtos básicos, você vai ter no que demanda por outros produtos, né, ou seja, produtos, assim, que são um pouco mais, digamos assim, supérfluos, né, não são tão necessários para a sobrevivência. Então, dentro das pautas e dos produtos agrícolas, você começa, a partir do momento que uma renda média, né, você começa a atingir o quê? Setores, iogurte, outros produtos, na verdade, que tem um componente um pouco mais sofisticado, né? Então, essa é uma característica da demanda, né? Ou seja, na medida em que você vai tendo um produto que é essencial, ele também, a pessoa, quando cai a renda, ele vai garantir a compra daquele produto, né? Ou seja, que nós tínhamos comentado, quando tem uma variação muito grande de preços, então o consumidor, ele vai no supermercado, né? Ele vai ter que ir na feira, ele vai garantir o que é mais essencial para ele, para a sobrevivência, né? Então, a prioridade vai ser a alimentação, né? Então, essa é a questão chave. Então, dentro dos produtos de alimentos, você também tem essa diferença, digamos assim, dos produtos mais essenciais e dos produtos menos essenciais, que é uma necessidade plena, assim, digamos assim, de sobrevivência. Nelson, só para complementar, Sérgio, também, é assim, né? O que é um produto inelástico, intrinsecamente inelástico, né? Do ponto de vista da demanda? É o sal. Né? Pode ter o preço que for, você vai comprar sal para usar na cocção dos alimentos. Né? Então, ele é o produto assim, mais inelástico que existe dentro da alimentação. Né? Não estou falando de parte industrial. O café tem um pouco disso, essa inelasticidade, porque ele não é um alimento. Não tem 1 grama de caloria, não tem 1 grama de gordura, não tem 1 grama de proteína. Tem um pouquinho de fibra. Entende? Então, o café não é alimento, mas ele tem isso necessário porque ele é um item que dá satisfação. Ele dá uma sensação agradável ao seu consumo. Ele te deixa mais desperto, te dá mais ânimo. Então, ele tem essa natureza inelástica, mas não é plena que nem o sal, é menos que o sal, tá certo? Então, do ponto de vista da demanda, o café é bastante inelástico. Então, o que acontece? É bom e é ruim. É muito bom no momento de crise como nós estamos hoje, ou nos últimos ano e meio, né? Por quê? Porque a demanda não cai. Por mais que fechem cafeterias, por mais que fechem restaurantes e bares, a demanda de café continua. Quer dizer, saiu dos bares e das cafeterias para dentro de casa. A demanda continuou grande, crescente. A base um pouco acima do crescimento da população mundial, né? 2,5% ao ano, a demanda de café cresce. Mas também quando a economia está crescendo super bem, ele não dá o salto. Continua 2,5%. Então ele tem uma proteção natural contra os ciclos econômicos, os produtos inelásticos. Já não acontece isso, por exemplo, com a carne, que é um produto muito elástico, que nem o professor explicou, aumentou a renda, compra mais carne. Né? Só que diminui a renda, cai muito a carne. Então é um produto que flutua muito, então tem uma elasticidade muito grande de renda, né? Contrário do café, que é inelástico. Né? Então, isso tudo tem que ser, quando a gente fala de consumo de alimentos, assim, o que acontece? Né? Que nem o professor Sérgio comentou, o Hoffman, eu fui aluno do Hoffman. O Hoffman fez esses estudos nos anos 80, nos anos 90, até meados de 2000. Aí ninguém mais fala de elasticidade. Pode procurar qualquer congresso da SOBER, né, que é nosso encontro de economia rural, de agrícola e de administração, ninguém leva trabalho de elasticidade mais. Mas é importantíssimo entender a elasticidade para fazer política pública. É essencial a gente conhecer a elasticidade de cada produto para entender aonde nós temos que intervir e quando, em que momento. É uma pena que esses estudos não tenham as equipes, porque esse é um estudo que não é um economista agrícola que vai fazer, é um econometrista que tem que fazer. Que envolve muito cálculo, muita matriz, séries de dados muito complexas e que você tem que entrecruzá-las. Então, isso não é um estudo simples, né? Por isso que quem fazia era o Hoffman. Simplesmente isso, né? Quem fazia era o Hoffman. Claro. Né? Que não é uma coisa simples, não é trivial.
Gostaria que fosse trivial, porque eu faria. Eu nunca fiz porque eu não sei fazer, né? Na verdade. Então, é uma pena que esses estudos não existam, porque seria para a realidade de hoje, para podermos, de fato, desenhar políticas mais assertivas. Só para a gente passar agora para um outro tópico, que a gente está discutindo aqui bastante relacionado ao agronegócio, né, ao grande produtor, soja, mercado, exportação, enfim. Mas para a gente colocar um pouquinho mais do pequeno produtor nessa roda de conversa aqui, vamos acompanhar o que o Elias, que ele é diretor de política agrícola da FETAESP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de São Paulo, o que ele fala sobre essa categoria nessa pandemia, o quanto que eles estão sendo impactados também, principalmente na comercialização dos produtos. Vamos acompanhar. A agricultura familiar, durante todo esse período de pandemia, que já se passa mais de um ano, tem sofrido bastante os efeitos da venda da produção, principalmente quando se trata das feiras livres. Em várias cidades não estão sendo realizadas, e isso está dificultando os agricultores familiares a estar escoando a sua produção. Outro mercado que está dificultando bastante também é o mercado, nós chamamos de mercado do governo, tá? Um mercado onde o governo compra direto da agricultura familiar. Esse mercado está bem restrito, muito difícil em função das aulas, não ter aula, e também a questão do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Merenda Escolar. Isso tem dificultado e muito. Nós tivemos vários agricultores familiares no estado de São Paulo que também não conseguiram o auxílio emergencial do ano passado, para poder estar se mantendo na atividade. Foi aprovado um projeto de lei especial para os agricultores familiares, mas foi vetado pelo governo federal. Isso dificulta e muito a vida dos agricultores, porque se nós não colocarmos dinheiro para esses agricultores continuarem sobrevivendo na agricultura, até que seja normalizado a questão da vacinação para contenção da pandemia, os agricultores familiares cada vez mais vão passando por dificuldades. E isso faz com que muitos deles podem até chegar a abandonar a atividade, porque nós não temos outros recursos. A FETAESP tem orientado os agricultores familiares a fazer venda direta, fazer vendas através de contatos através do WhatsApp e outras formas de venda. Por quê? É dessa forma que eles vão conseguir sobreviver na atividade. E isso nós temos uma grande orientação, e todos os agricultores familiares do estado de São Paulo estão trabalhando dessa forma. Professor Sérgio, para a gente então falar um pouquinho desse tema do pequeno, né? São dificuldades bem diferentes, mas muito reais, né? Muito preocupantes também, né? Correto. Nós temos, né, que depois interrompeu, assim como o interrompimento das aulas presenciais, né, uma compra de merenda que favorece a agricultura familiar, o pequeno, né, para abastecimento das merendas. Então, isso acabou, assim, afetando, e aí também vem nessa circunstância, nas feiras, realmente, que eram em praça pública, que todas as cidades têm, e que acaba atraindo uma aglomeração, também foram prejudicadas, e pega o produtor que tem menos recursos, né, que tem menos capacidade de sobrevivência, né, então pegou em cheio, na verdade, esse público, né, esse produtor. E realmente, ele passa por uma grande dificuldade, né, nesse sentido. Aí você teve um projeto de lei que foi uma iniciativa do Congresso, que foi vetada, né, na sua capacidade aí de suprimento, de financiamento, né, para esse produtor. E aí o que eu destaco, né, fazendo um contraponto entre o pacote que os Estados Unidos aprovou recentemente, né, e o pacote que nós estamos saindo atualmente, né. Então, assim, é uma diferença muito grande, né, ou seja, nós estamos aprovando hoje um auxílio emergencial restrito para a população, assim, para um núcleo da população reduzido, né, mas, assim, você tem uma fase da pandemia que continua muito grave,
né, a circulação reduzida e, de certa forma, esse produtor que vai comercializar, que depende da feira, depende do Estado, né, das escolas para comprar, é muito penalizado, né, e sem muito como suprir. E aí, uma que eu comentei na sala de aula, na segunda-feira do mestrado, aí tem uma aluna que trabalha com essa questão de comunicação, e ela me alertou, falou, olha, tem ali em Taquaritinga, que ela leciona, um produtor no WhatsApp que começou a oferecer esse produto, fazer esse mecanismo direto, né, ao produtor, para tentar comercializar, para tentar suprir ali a sua venda de forma direta. Então, isso de certa forma, é uma necessidade que os restaurantes, eles encontraram essa alternativa e que, na verdade, os produtores, assim, também vão precisar, né, entrar num campo ali que é muito mais distante deles, nessa comercialização, nessa entrega direta nas casas, para tentar minimizar, digamos assim, a perda que eles estão tendo nesse período. Vou passar para o Celso. Então, professor, concordo com tudo, porém eu acho que esse salto tem que ser um pouco mais ousado, né? Se teve um grande ensinamento para nós, advindo dessa pandemia, foi sermos todos transferidos de supetão para esse ambiente virtual e as coisas funcionarem. Se teve uma coisa que surpreendeu a todo mundo, foi isso. Ninguém acreditava, se não fosse a pandemia, ninguém acreditaria que isso pudesse dar certo. Eu estou em casa desde março, vai fazer um ano, mas semana que vem, hoje está fazendo um ano que eu estou dentro de casa, trabalhando daqui, né? E parece que o Nelson está lendo meus artigos. Não parei de trabalhar. Então, o que acontece, né? Eu acho que a chamada agricultura 4.0 é uma disruptura muito grande, né? A questão dos drones, dos satélites, das máquinas operadas à distância, né? Sem um condutor, uma série de tecnologias que estão sendo cada vez mais participando dos sistemas de produção, sejam eles grandes ou pequenos. Eu diria que, na questão específica da agricultura familiar, as entidades, né, tipo a FETAESP, já teriam que ter tido a iniciativa de criar um marketplace. Um marketplace da FETAESP, por que não? Organizando os produtores familiares e oferecendo, a partir do portal do marketplace FETAESP, tudo que eles têm a oferecer, a cenoura, a beterraba, o coentro, o que tiver à venda, aparece ali o fornecedor, e mais inteligente ainda, com uma capilaridade dos sindicatos de trabalhadores rurais para entrega no local. Quer dizer, se o cara é lá de Jales, ele vende no portal da FETAESP e entrega lá para um restaurante em Jales, ou em Fernandópolis. Uma comercialização local, sem minimizando a pegada de carbono. Então, nós temos que dar mais impulso para essas tecnologias para realmente trazer umas solucionáticas para esse segmento. Que nem a gente falou no começo do programa. Desse governo liberal, não espere compra de alimentos. Não espere políticas de merenda. Eles não têm. E aí, professor, quer dizer, é um problema fiscal do governo? Certamente nós precisa ter orçamento para as coisas. Não vamos negar que precisa ter orçamento para as coisas. Mas a gestão do orçamentário no Brasil é muito ruim, não é? É péssima, na verdade, né? Você veja que o orçamento agora desse ano vai tirar dinheiro do censo agropecuário, do censo demográfico, né? E vai entregar um valor tremendo para as forças, para a área militar, né? Vai aumentar significativamente o orçamento da área militar. Então, quer dizer, a gestão do orçamento é muito ruim no Brasil, e isso compromete, de fato, setores fundamentais, como é a agricultura familiar, que detém, como diz lá o Júlio, no dado que ele coletou, 70% dos estabelecimentos. E muitos deles dedicados ao abastecimento da população, né, ao mercado interno, de itens perecíveis, de itens de primeira necessidade que não participam do mercado global de commodities, né? Eu acabei de dar o exemplo da beterraba, né? Então, eu acho que essas entidades também poderiam estar fazendo um pouco mais, tá certo? Não só esperando que o governo vá resolver, porque o governo não vai resolver, não no médio prazo. Talvez numa próxima eleição, com outra equipe de governo, nesse governo não vai ter solução para isso. Não adianta espernear. É procurar essas tecnologias que estão disponíveis. Eu cito outra, o blockchain.
O blockchain permite uma rastreabilidade plena da mercadoria. Vai deixar todo mundo, a traçabilidade, a rastreabilidade vai estar totalmente garantida com a tecnologia de blockchain. Então, se você unir marketplace com blockchain, você consegue entregar produtos absolutamente compatíveis com a demanda do cliente final, totalmente enquadrados. Então, isso, eu acho que as entidades também não podem fechar os olhos para essas tecnologias, porque senão vão ser engolidas por elas, na verdade. Vão se enfraquecer por não terem se amoldado a essas tecnologias. Eu ia fazer um complemento para pedir para vocês. Eu tenho um programa só sobre a questão das tecnologias aqui no ramo da emissão da emissora pública, que a gente é parceiro, né? E fazer propaganda do Papo Digital aqui, Júlio. E aí a gente estava falando de todas as atividades que criaram e-commerce através do WhatsApp, redes comuns mesmo, de associações de moradores, grandes condomínios. Eu sei que isso em escala pode ser algo que tem que ser organizado no tempo, como o Celso comenta, das grandes entidades e tal, mas eu não consigo imaginar numa cidade pequenininha como Itaberá, que a antiga feira da frente da praça não possa funcionar com pessoas tão próximas, assim como, sendo muito simplista, numa outra ponta, o cinturão de verduras, por exemplo, está aqui mesmo na cidade do Porto de Bauru, também não funcionem na lógica do delivery em algum modo nesse meio, tentando fugir do que o Celso está falando, de não esperar nada do governo. Talvez seria quase uma tábua de salvação nesse mercado, que me parece que a capilaridade do pequeno agricultor, dos pequenos produtores, não acabou funcionando nesse momento. Não sei se é o que vocês veem. Eu acho que o comentário do Celso foi muito apropriado, né? Porque, de certa forma, você tem a competência, né? Então, a competência do pequeno produtor é uma competência, assim, da produção. Então, de certa forma, colocar para o pequeno produtor que faça toda essa questão de logística, de distribuição para chegar até o consumidor, talvez faça, mas é uma questão mais eventual. Então, o que o Celso comentou, uma atitude de maior escala, digamos assim, maior incorporação nesses modelos que estão de entrega de alimentos de fast food, né? Uma empresa mesmo, uma organização que articule essa compra e entrega, né? Então, você tem pequenas iniciativas, tem um e-mail do Trocas Verdes que faz a encomenda por e-mail, mas sempre são atitudes assim de estudantes que organizam ou de um produtor que tem uma iniciativa, mas realmente uma visão e até uma mudança de ruptura mesmo para frente, né, o que vai vir nos próximos anos, seria importante uma estrutura mais organizada mesmo e com maior escala e maior potência para entregar, que dê uma garantia, né, como nós estamos vendo na entrega de roupas ao Mercado Livre, assim, uma questão mais consistente. Eu acho que isso seria de bem-vindo. E até nessa questão, né, do pequeno produtor, da questão de produtos orgânicos, da agroecologia, então uma maior potência para entregar, uma maior capilaridade, né, de entrega, isso seria muito importante mesmo. Aproveitar esse momento e fazer essa ruptura, como o Google Meet fez, como outros setores fez, e a pergunta muito bem colocada. E a agricultura familiar é isso, eu acho que ela vai ter que ter esse contato. O que é esse pequeno produtor? É o contato do produtor com a pessoa, né? Ali que ele vai conseguir se diferenciar. Veja, essa proposta, por exemplo, nós na Secretaria de Agricultura temos mais de 300 associações e cooperativas do Microbacias 2, organizadas muito solidamente, com um grande êxito. Quer dizer, o Banco Mundial considerou o Microbacias 2 o melhor projeto de políticas públicas do mundo, né? O melhor projeto do Banco Mundial, da carteira deles, era o nosso, em São Paulo. Dessas associações de produtores familiares organizados, quilombolas também e indígenas, né? Não só produtores familiares. E mesmo a Secretaria não criou o marketplace para esse pessoal. É uma pena, quer dizer, não foi capaz de direcionar para esse momento de crise, com uma solução tecnológica para dar sustentação para as associações que também devem estar padecendo bastante com essa questão do fechamento dos restaurantes, né, das feiras. Então, quer dizer, existem as ferramentas, existe o conhecimento, falta uma iniciativa, uma liderança para conduzir esse negócio e
e dar uma outra cara para a comercialização de alimentos provindos ou diferenciados, no caso dos orgânicos, né? Para a agricultura familiar, dar uma outra cara para a comercialização, saindo desse esquema tradicional, que é botar numa Kombi e levar para a feira. Quer dizer, esse modelo provavelmente não vai funcionar, vai perder a sua funcionalidade a médio prazo, né? Eu vejo aqui em casa mesmo, né? A quantidade de pedidos pelas plataformas nunca foi tão grande, né? Quer dizer, todo dia eu estou recebendo alguma coisa aqui em casa, quase todos os dias, né? Então isso não é uma exceção. A gente vê as frotas dos Correios, do Mercado Livre, do iFood, do Uber, rodando o dia inteiro fazendo entregas, né? Então isso se tornou uma realidade, já está incorporada pela população e isso não tem volta. Não acredito que tenha volta. Tem que realmente partir, tomar posse dessas tecnologias e promover essas inovações. Meus caros, infelizmente o bate-papo está muito bom, mas o nosso tempo já está se esgotando, né? Quase mais de uma hora aí de bate-papo. Queria agradecer demais, então, a participação de vocês, a disponibilidade de vocês em atender as TVs do Unesp, TV Câmara Bauru, TV Câmara Botucatu. Professor Sérgio, muito obrigado mesmo por estar com a gente, por compartilhar com a gente hoje. Eu que agradeço esse prazer, né, de trocar informações com o Celso, com vocês, né? Então é sempre um aprendizado, né? O conhecimento, esses momentos nós sempre nos engrandecem, na verdade, trazem novas possibilidades, um outro olhar sobre as coisas, né? Uma necessidade de rever conceitos. Então é sempre eu que agradeço essa possibilidade. Celso, do IEA, também muito obrigado pelas suas contribuições muito valiosas com a gente hoje. Eu que agradeço também, prazer em conhecer o professor Sérgio, sou um grande admirador do trabalho da Unesp, tenho colegas meus que se formaram comigo lá na Exalc, lá atrás, né, que hoje são professores aí na Unesp, então eu tenho um apreço muito grande pela Unesp, e parabéns pelo programa, Júlio e Nelson. Fico satisfeito de ter contato com o irmão do Sidney, né, Nelson? Fico muito contente, porque traz uma lembrança boa para a gente. E até uma próxima oportunidade, que espero que venha logo. Obrigado a vocês pelo aprendizado e pela troca de informações aqui. Você também, Júlio. Esta edição, então, fica por aqui, mas você pode rever este conteúdo nas plataformas digitais da TV Unesp, da TV Câmara Bauru e da TV Câmara Botucatu. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.